E os alunos do segundo ano do ensino médio, da rede estadual de ensino, voltaram às aulas hoje nas escolas, inclusive com protocolos de prevenção à Covid-19 que estão sendo realizados e são obrigatórios. Confira aí. As aulas na rede estadual de ensino foi para 88 mil alunos que fazem o segundo ano. Na escola Cisenando Silveira, no bairro da Boa Vista, no Recife, os estudantes demonstraram a satisfação de voltar à sala de aula. Heitor estava com saudades de tirar dúvidas com os professores. Ele também disse que o conteúdo repassado na aula presencial prepara melhor para o Enem. Durante essa pandemia, a gente passou tanto tempo em casa, estudando, mas já é aquela dificuldade, né? Indo para a escola é bem melhor, porque consegue tirar dúvida com o professor e consegue ter tudo melhor. É mais preparamento agora para o Enem, que está cada vez mais próximo. Na entrada, o aviso para manter o distanciamento e passar álcool nas mãos. E é claro, nada de muita empolgação. As saudades dos colegas era grande, mas não precisa abraçar. O Wilman contou que está consciente que tem que redobrar os cuidados porque a pandemia da Covid-19 não acabou. Tem aquele medo, né? Porque a gente sabe que mesmo a gente tendo uma certa proteção, tem pessoas que não têm. Então a gente fica meio com medo assim, mas vamos ver, né? A máscara sempre, álcool gel, ficar de distanciamento, né? Dos colegas ali e manter a calma. Aula presencial é outra coisa, né? É outra coisa, o professor ali, atencioso com você, é muito melhor. Por isso que eu voltei, porque eu sei que em casa meu rendimento estava péssimo. Aqui são 225 alunos que cursam o segundo ano. Hoje, mas somente hoje, eles tiveram exclusividade. Os alunos do terceiro ano que voltaram na semana passada foram avisados que era para ficar em casa. Amanhã é feriado do Dia do Servidor Público e por isso não haverá aula. Aí na quinta-feira, as aulas voltam ao normal. A partir da próxima terça-feira, 3 de novembro, com o retorno das turmas do primeiro ano, a escola passa a funcionar com a quantidade completa de estudantes. São 700. Mas a capacidade é somente para 300 por dia. Por isso que haverá aulas presenciais e remotas. Todas as salas foram divididas, então eu tenho no máximo 20 estudantes por sala. 50% da carga horária será presencial e 50% da carga será remota. Como é que os alunos vão ser informados dessa programação? A gente tem, durante toda a pandemia, a gente mantém um canal de contato com eles através de reuniões pelo WhatsApp, pelo Google Meet, e a gente sempre informa, né, de todas as decisões feitas pela escola. Até semana passada, o retorno das aulas de forma definitiva estava ameaçado, porque o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, Sintep, havia decretado greve alegando que nem todas as escolas estavam preparadas para garantir proteção aos alunos contra a pandemia. Mas na última sexta, a greve acabou. Sobre o retorno dos estudantes do ensino médio nas escolas públicas, eu vou conversar agora, através de uma videochamada, com Fred Amâncio, que é secretário estadual de Educação. Secretário, boa tarde, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo ao Ronda. Boa tarde, é um prazer falar contigo. Secretário, me diga uma coisa, semana que vem já temos estudantes do primeiro ano do ensino médio nas escolas, com isso, estudantes do primeiro, segundo e terceiro ano. Uma dirigente de escola até explicou agora na nossa reportagem, que antecedeu aqui a entrevista, como será o esquema de rodízio, né? Para que os alunos tenham aulas tanto nas salas de aula como em casa. Mas a depender da capacidade das escolas, o tamanho das escolas, como é que fica? Teremos menos que 700 alunos nas escolas? Vai acontecer isso em alguma unidade de ensino? Isso, como você mesmo destacou, nós começamos na semana passada, no dia 21, né, esse processo de retomada das aulas nas escolas da rede pública estadual, com os terceiros anos, na semana passada. Hoje foi o início, né, dos segundos estudantes, para os estudantes dos segundos anos. Na próxima semana teremos estudantes dos primeiros anos e também os estudantes de educação de jovens e adultos, né, do ensino médio, que é uma modalidade para aqueles que já têm mais de 18 anos. Eles também vão estar retomando na próxima semana.
O protocolo ele tem um conjunto grande de medidas. Você destacou bem, uma das medidas muito importantes é a do distanciamento. E esse distanciamento também é importante em sala de aula. Então, na sala de aula, tem que ser mantido o distanciamento de 1,5 metro. Com isso, a gente teve que reduzir a quantidade de estudantes em sala de aula. E aí, dependendo, isso pode variar de escola para escola, dependendo da quantidade de estudantes que vai retornar para as atividades presenciais, para as aulas presenciais na escola. É importante destacar que, neste momento, né, é opcional, ou seja, os pais é que decidem se autorizam os estudantes para retornarem para as aulas presenciais. Eles retornando para as aulas presenciais, de acordo com a quantidade de estudantes que estão retornando, a gente vai ter que ter um sistema de rodízio. Por exemplo, se todos retornarem de uma determinada sala de aula, de uma determinada escola, como não, a gente só pode ter uma parte dos estudantes fisicamente na escola, por causa da redução da quantidade de estudantes em sala de aula e nas escolas, a gente tem um sistema de rodízio que cada escola desenha o seu. Se der uma outra escola tiver uma quantidade menor de estudantes retornando de forma que todos possam ocupar aquela sala com a capacidade menor, com a quantidade menor de bancas, então ela vai poder ter aula todos os dias. Então vai variar muito de acordo com a quantidade de estudantes que está retornando para aquela escola ou até para aquela turma. Secretário, nós temos escolas grandes, escolas de referência na área central do Recife e que para chegar lá, alguns alunos precisam se deslocar de ônibus. O que é que foi pensado em relação ao horário das aulas para que se evite o número maior de pessoas no transporte público por conta da possibilidade de se levar o vírus para o ambiente escolar? Porque temos alunos, professores e corpo técnico nas escolas. Isso realmente foi uma outra medida importante, né? Como a gente vem trabalhando, né, já há vários meses nesse planejamento desse processo de retomada, que não envolve só a preparação para aquisição de itens para a escola, álcool gel, totens, instalação de novas pias nas escolas e uma série de outros termômetros, máscaras, uma série de outros itens, mas também todo um planejamento de como realizar esse processo. Algumas das medidas diz respeito a gente poder fazer horários de entrada e saída diferentes, né, para os estudantes em todo o estado, para evitar aglomerações na entrada ou na saída das escolas. Mas uma outra medida importante também, que a gente trabalhou e planejou para aqui, para as escolas da região metropolitana, por causa do transporte público, né, foi sair um pouco dos horários de pico. Nós fizemos um estudo junto com um grande consórcio, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e quais eram os horários de pico. E os horários de pico, eles vão até 7 horas, né? E aí entre o horário que é entre 7 e 7h30. Então, para a gente fugir desse horário, né, e os estudantes poderem ir em ônibus que tem uma quantidade menor de pessoas, nós mudamos o horário para esse período, né, das escolas da região metropolitana. O interior do estado, as escolas mantêm o mesmo horário, até porque temos só do ensino médio 750 escolas na rede estadual, em todos os municípios do estado, mas aqui na região metropolitana, o nosso horário, que antes era o início, variando de escola para escola, era entre 7 e 7h30, agora ele foi deslocado para entre 8 e 8h30, saindo do horário de maior pico do transporte público aqui na região metropolitana. Uma outra preocupação, secretário, é sobre o tempo de permanência de estudantes e de corpo técnico e professores no ambiente escolar. Até porque especialistas relatam, até em entrevista, semana passada conversei com um médico infectologista aqui e perguntei a ele o seguinte, sobre a questão da circulação do vírus num ambiente confinado como sala de aula, mesmo com medida de proteção, em relação a equipamentos de ar, de refrigeração, a utilização desses equipamentos ou não como transporte público. Então, sobre a permanência desses alunos e também a programação do ano letivo, no que é que isso implica? Bom, todo o nosso protocolo, né, ele foi trabalhado, né, a partir exatamente de modelos e estudos que foram desenvolvidos em todo o mundo, né? A gente estudou não apenas protocolos daqui do Brasil, mas de outros países também. Então, nós não somos o primeiro local que está retomando as aulas, a maior parte dos países do mundo já retomaram as aulas nas escolas. Então, a gente estudou os protocolos dos países e, no nosso caso aqui em Pernambuco, o protocolo foi validado pela Secretaria de Saúde. Foi um protocolo que foi construído em parceria com a Secretaria de Saúde, observando quais medidas seriam importantes. Então, esse conjunto de medidas
foi pensado especificamente para o ambiente das escolas. Isso no que diz respeito às medidas que estão sendo adotadas no dia a dia das escolas, de distanciamento, do uso de máscara, da lavagem das mãos, do uso do álcool gel, do monitoramento de qualquer caso que chegue na escola com qualquer sintoma, que deve ser isolado de imediato. Então, tem uma série de medidas aí que foram pensadas, né, nesse sentido. A importância da retomada das aulas presenciais é exatamente para a gente poder apoiar os nossos estudantes. Fizemos sim um esforço e todo um trabalho com o apoio dos nossos professores. Queria, inclusive, agradecer a todos os nossos professores que, nesse período de pandemia, tiveram que se reinventar para poder dar essas aulas pela internet, pela TV, essas aulas não presenciais, essas aulas remotas. Elas foram importantes, mas é claro que as aulas presenciais, elas têm um impacto de aprendizagem muito maior para os estudantes. A gente viu nos depoimentos, né, que vocês perceberam na entrevista, antes da gente estar conversando agora, o quanto os estudantes estão satisfeitos, e a gente vinha recebendo essas demandas, né, dos pais e dos estudantes, da importância dessa retomada porque pela aprendizagem dos estudantes. Então, com esse retorno agora, a gente vai redesenhar o calendário escolar. Na realidade, a gente está trabalhando no sentido de adotar um sistema que é previsto na legislação para situações excepcionais, como está acontecendo agora com a pandemia, que é um sistema de ciclo. Então, a gente não vai ter, exceto para o estudante que é o último ano dele, como, por exemplo, o estudante do terceiro ano do ensino médio é o último ano dele. Então, a gente vai ter um sistema especial para garantir a conclusão dele do terceiro ano do ensino médio. Mas, para a maior parte das turmas, a gente vai adotar um sistema de ciclo. O que é isso? A gente não vai concluir o ano letivo de 2020. A gente vai ter, na realidade, a gente vai dar uma permanência de ciclo 2020, 2021, como se fosse transformar esses 2 anos num ano. E a gente vai complementar as aprendizagens que não tenham sido alcançadas esse ano, tudo aquilo que o estudante não conseguiu aprender ao longo desse ano, nós vamos complementar ao longo de 2021, junto, claro, com o conteúdo de 2021. Então, a nossa meta é trabalhar muito forte, não apenas agora, com a retomada das aulas presenciais, mas também ao longo de todo o ano de 2021, para que, se Deus quiser, no final de 2021, a gente já tenha conseguido avançar bem mais e ajudar os nossos estudantes. Mas, para isso, era muito importante também a gente iniciar, é o início de um processo de retomada, que ainda vai cumprir muitas etapas, mas iniciar a retomada era importante, num contexto aí, né, que a gente já avançou bastante, que todas as outras atividades econômicas e sociais já retomaram, a escola também deve ser tratada como algo prioritário, né, para a vida da nossa sociedade como um todo, e também para os nossos estudantes. Ô secretário, no conjunto de medidas, a gente tem observado muito quanto ao equipamento de proteção e de higienização, totens com álcool em gel espalhado pela escola em alguns pontos, medidas de distanciamento com áreas isoladas de cadeiras e ainda assim, com esses mesmos protocolos adotados em escolas particulares, acabaram tendo confirmações entre estudantes da Covid-19 após a volta às aulas. O trânsito de pessoas é difícil isso não acontecer, porque as pessoas acabam circulando. O Estado de Pernambuco, pela Secretaria de Educação Estadual, também tem acompanhado as escolas particulares quanto a essas confirmações e de que outras medidas devem ser tomadas? Bom, primeiro, o protocolo na realidade é o mesmo, né, que deve ser observado, né? É importante destacar que nesses casos que aconteceram, né, em 3 escolas particulares, pelo menos é o que já nos foi notificado, né, nenhum caso foi de transmissão na escola. Então, não houve ainda nenhum caso comprovado de transmissão na escola. Como você mesmo destacou, o que pode acontecer é o jovem ser contaminado, inclusive até em casa, né? Pode ser que o pai ou a mãe estejam trabalhando, infelizmente, pelo contato, pode ter isso, ou então ele está na comunidade, etc. Tal. Então, essa contaminação ocorreu fora da escola. Inclusive, os 3 casos das escolas, e isso o protocolo ele estabelece, e esse é o mais importante do processo, é trabalhar para que não ocorra a contaminação dentro do ambiente da escola, na transmissão para outros. Para isso, o protocolo estabelece, por exemplo, medidas do tipo: não importa se o estudante, ou qualquer profissional, professor, qualquer outro profissional que trabalha na escola está com qualquer sintoma gripal, né, ele não deve ir para a escola. Ele deve acompanhar esses sintomas. Se for necessário, entre em contato com o aplicativo, com a Atenda em Casa, que está também na orientação do protocolo, para conversar, para verificar se há um indicativo de realizar o teste. Realizando o teste, dando positivo, ele deve ficar em casa. Então, ele nem deve ir para a escola com qualquer sintoma gripal. Se por acaso, eventualmente, ele chegar na escola e acontecer, por acaso, de
aparecer um outro sintoma, ele testar, e também for um caso, ele deve também ser isolado de imediato, e a gente deve fazer o acompanhamento, e se for necessário, até isolar a turma, tá certo? Para que ela seja testada, e depois, se ela der negativo, retorna para a aula normalmente. Se por acaso é positivo, fica um período em casa, depois retorna para a aula normalmente. Então, nos três casos que aconteceu nas escolas particulares, tá certo? Isso funcionou muito bem. E essa também deverá ser, conforme a orientação do protocolo, né? Que é a medida que deverão ser adotadas, as medidas que deverão ser adotadas pelas escolas públicas, caso isso venha a ocorrer. Porque, como eu disse, o nosso trabalho é para que isso não se alastre dentro da escola ou sequer chegue à escola. Mas a gente tem que ter a medida para cada situação. Mas pode acontecer, inclusive, como aconteceu nesses outros casos, do estudante ou um profissional ser contaminado fora da escola. Mas o mais importante é seguir o protocolo e adotar a medida imediata, tá certo? Para que isso não chegue a outros dentro da escola. Muito bem. Secretário Fred Amâncio, muito obrigado, viu, pela colaboração aqui com Ronda Geral. Saúde e bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para a gente aí conversar com a nossa população sobre a nossa educação, sobre os nossos estudantes. Obrigado pela oportunidade.